vou falar hoje sobre cultivar rupícolas. E eu vou entrar nos assuntos bastante interessantes, porque é o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês que existem alguns equívocos técnicos com relação ao cultivo dessas plantas. Qual é o meu objetivo? É fazer vocês pensarem. Eu tenho falado frequentemente aqui, recorrentemente, o seguinte: não adianta eu chegar aqui e falar, para você ter florações aqui como essa triana em alba, não sei o que, faz o que eu faço que vai dar certo. Não vai. Não vai, porque meu clima aqui é diferente, minha ventilação, umidade, temperatura, tem um monte de coisa aqui que é diferente. Então tem que ensinar vocês a pensarem. No caso das rupícolas, eu vou fazer, estou fazendo a mesma sequência, a mesma linha, tá? Deixa eu puxar aqui já a primeira aqui para mim mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Então tá aqui, é assim que nós vamos apresentar. Então tá aqui, como plantar uma orquídea rupícola. São plantas que elas vegetam muito em partes altas de montanhas. Elas são expostas ao sol, não sei o que, tal. Mas só que o seguinte, ela não é exatamente, ela não vegeta exatamente como é que as pessoas falam. Sol pleno, na rocha nua e tal, que aguenta todos aqueles intempéries, vento, sol, raízes expostas a tudo, aquela agressividade do ambiente. Não é nada disso. Não é assim não. As orquídeas são inteligentes. As orquídeas sabem o que elas estão fazendo. Deixa eu escolher um outro aqui. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, olha, olha como é que elas vegetam. Essa aqui é uma orquídea que está em cima de um morro. E o que ela está em cima de uma rocha. E qual é uma característica de uma rupícola? Vamos lá, rupícola primeiro. O que é uma rupícola, né? A rupícola é uma planta que teve no seu processo de desenvolvimento em função de milhões de anos, ela se adaptou a viver em climas que para as epífitas são climas não adequados. Quais são esses climas? Por exemplo, são muito encontradas em rochas, em montanhas, aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais. Elas vegetam expostas ao sol, a muita intensidade de luz, mas nunca na pedra nua, nunca em pedra nua, porque ela não tem ali as condições para que ela possa vegetar. Então vamos lá, a rupícola, ela precisa ter algumas coisas para ela esconder a raiz, para alguma coisa que acumule resto de folhas, de fungos, de animais mortos, como fendas, rebachos em rocha, alguns lugares que o vento leva aquelas partes que solta de cima das rochas e levam para um ambiente ali que acumula. São nesses locais que elas vegetam. A diferença das epífitas é que as epífitas, elas estão em troncos de árvores na natureza, algumas mais no chão, mas também são epífitas e tal. Então a rupícola é mais em função de rochas, montanhas, mas não é só rocha, não tem só pedra, tem material orgânico também que serve de alimento para elas. Deixa eu puxar aqui, então essa aqui, o que é uma orquídea rupícola? Vou puxar o outro aqui, deixa eu puxar, eu estou aqui sozinho, então vamos lá. Então, como é que elas vegetam na natureza? Vocês estão vendo essa foto aí? O que acontece? Olha essa rocha, vocês estão vendo esse material pretinho aqui? E perto das plantas, eu não tenho como apontar, né? Então você vai ver que aí, o que aconteceu? A chuva trouxe material orgânico, cocô de passarinho, insetos mortos, animais mortos, trouxe água, trouxe um monte de coisa. O vento, quando vem varrendo a superfície da pedra, arrasta aqueles materiais que estão expostos como fungos, resto de vegetação podre, morta que tá morrendo, leva e acaba acumulando nesses pontos. Então elas vegetam sempre em locais assim, onde há um acúmulo de matéria orgânica, entendeu? Deixa eu passar aqui para o próximo agora. Olha isso aqui, tá certo? Olha como é que ela tá, parece um lugar inóspito, mas vejam as raízes, que eu não consigo apontar. Vocês estão vendo aí, na parte esquerda tem essas linhazinhas brancas, são... Ei, Orquídea Santa, bem-vinda. Ei, Lourdes, bem-vindo. Então, eu sei, essas raízes, quando ela satura aquele ambiente
com relação ao que ela precisa de água e nutrientes, ela começa a lançar as raízes para longe para buscar. Mas você pode perceber que ela está perto de uma área que também houve acúmulo de material orgânico para ela. Tá vendo, hein? Mas como é que ela recebe umidade? O local é extremamente quente, mas vocês têm que lembrar que nessas partes mais altas é muito comum ter muita neblina. As nuvens, dependendo da altitude, tem contato com as nuvens, tem orvalho, tem chuva, neblina, então elas recebem água e ficam acumulando aí. E uma característica, Nalvitia, bem-vinda, e uma característica dessas orquídeas é ter porte pequeno, diferente das nossas plantas que às vezes são maiores. As rupícolas, elas tendem a ser pequenininhas justamente porque ela não tem muita coisa, não tem muito material orgânico, não tem muitos nutrientes e água disponível para ela. Então ela tem que ter pequeno porte. Por isso que elas têm esses tamanhos. Raramente você vai encontrar. Tem o Cirtopódium, que o pessoal costuma chamar de rabo de tatu, que dá grande. Mas ele, até chegar aquilo ali, ele vai gerando e tem uma forma vegetativa um pouco diferente. Então, a umidade, ela chega através de orvalho, chuva, neblina, tudo que tá, porque essas regiões mais altas não tem um clima que nós temos aqui na região metropolitana de Vitória, o Livro do Mar. Lá, você de manhã cedo, você vai andar, você fica com a barra da calça molhada, porque o orvalho, né, o sereno, molha muito as plantas. Então, isso é uma característica da região onde elas vegetam. Ok? Deixa eu passar para o próximo slide. Por enquanto tem tudo bem. Tal, agora aqui. Bom, aí eu voltei. Olha aqui como é que vocês conseguem ver qual é a iluminação ideal para essas plantas. Agora eu estou começando a trazer um pouquinho para dentro de casa. Lá, ô Moscato, bem-vindo! Então o que acontece? Lá no cocoruto dos morros, elas são encontradas mesmo a sol pleno. Então elas suportam o sol com grande intensidade, a intensidade de luz muito alta, tá certo? Mas essa foto aqui você já consegue perceber, olha quanto material orgânico em volta da planta. Tem locais, estão vendo em torno aí um limo no chão? Olha como é que ela recebe umidade, tá vendo? Isso está no ambiente dela. Ela está lá no cocoruto do morro e essa umidade está sendo tão permanente que está permitindo a criação de limos. Ei, Neidson, bem-vindo! Neidson acabou de sair daqui. Então tá aí. Então tá aqui a questão de iluminação ideal. Muita luz. Eu vou falar depois de uma questão seguinte. Isso eu estou falando, explicando como é que ela vegeta no ambiente dela. Quando a gente está em casa, é diferente. Ok? São meus cachorros brincando. A Valéria não tá aí. Deixa os bichinhos se divertindo lá. Desculpa aí. Vamos ver o próximo aqui. Deixa eu pegar o próximo slide. Só um minutinho. Ó, aqui é uma outra situação também. É um veio de rochas. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Aí houve um acúmulo de material orgânico que acabou se transformando em substrato. Edilson, bem-vindo. Acabou se transformando em um substrato. Não adianta, eu tô sozinho. São 5. É a hora que estão brincando. Eu peço desculpa, mas vamos embora. Ei, Orquidário Ralph, bem-vindo. Então o que acontece? Nesses veios de rocha, com o material que vem escorrendo, a chuva carreia para ir para o meio, acumula e vem, é o que eu falei, fezes de animais mortos, resto, porque o vento, quando ele passa, ele acaba tirando, tem algumas coisas, vai soltando umas partículas e vai acumulando tudo nesses veios. É onde elas acham os ambientes para que ela possa vegetar maravilhosamente bem. Substrato para ela, então é um substrato como esse aí. Ele não é rocha pura, ele não é pedra pura. A planta não sobrevive em pedra pura. Ela precisa desse material orgânico aí, mesmo em pequena quantidade, para que retenha água, tá certo? E os nutrientes para que ela possa absorver. Vamos para o próximo. Só um minutinho. Aí vamos lá.
Como cultivar? Vamos lá. Quando a gente traz para casa, nós temos um problema. Qual é esse problema? Normalmente a nossa planta, ela é proveniente de reprodução em laboratório, foi cultivado em estufa, ela não veio da natureza direto. Então, no seu processo de evolução dela, de bebezinho, de semente, até chegar a ponto de venda, ela nunca teve exposta a essa situação que eu acabei de falar para trás. Sol pleno, recebe água só de orvalho, sereno, neblina, essas coisas. Ela sempre teve um tratamento diferenciado. Não adianta você chegar em casa e pegar uma planta rupícola e levá-la para esse tipo de clima direto. Ela não vai sobreviver. Ela não vai aguentar, ela não está preparada para isso. Tá certo? Então, isso é uma parte. Ei, Mônica, bem-vinda. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes você, eu tenho uma rupícola, bota na pedra. Bota em brita, bota não sei o quê. Papá. Ei, é o que eu falei para trás. E o material orgânico que ela precisa? E como é que ela vai reter umidade? Como é que ela vai reter os nutrientes? Nos nossos orquidários nós temos como resolver isso. Como é que eu vou resolver a umidade? Molhar mais vezes. Como é que eu vou resolver o problema da nutrição? Adubar mais vezes. E até fazer aquela técnica da trouxinha com adubo. Na hora que você molhar, cai aquele caldo e a coisa vai liberando os nutrientes e a planta vai alimentando. Então você tem que entender que quando você tem uma rupícola em casa e ela veio de laboratório, não foi coleta é ilegal, é crime na natureza. E Daniela Romasco, bem-vinda. Então o que acontece? Você tem que entender que mesmo na rupícola você não pode chegar e colocar no sol pleno. Ela não vai vingar. Ela não vai bem. Ela vai sofrer com isso. Ela não veio da natureza. Ela veio de um outro ambiente. Eu espero que vocês estejam entendendo. Ah, mas então como é que eu vou cultivar então? Qual seria um substrato que eu poderia chegar mais perto de como ela vegeta na natureza? Apesar de ela não estar muito acostumada ainda, porque ela foi cultivada em outro tipo de substrato. Você pode manter o mesmo que ela veio, ou você pode fazer um para adequar ao seu ambiente. Eu tenho meu substrato que eu adequo ao meu ambiente. Perfeito? Então vamos lá, o que você faz? Deixa eu olhar. Tá quente aqui, gente. Tá quente, já estou com as costas todas molhadas. Só um minutinho. Então o que acontece? Você pode fazer uma mistura de, por exemplo, brita pura. Vamos falar um pouquinho da brita? Eu peço desculpas às pessoas que cultivam as orquídeas em brita. Não digo que dá errado, não vou entrar nessa de que estão fazendo besteira, não é isso. Mas veja bem, eu vou abrir um assunto assim para vocês pensarem. Nós temos orquídeas que passaram por um processo de evolução através de milhões de anos. Não foram poucos anos, milhões de anos. Ei, Gabriela, Miss Gabriela, bem-vinda. Então, o que acontece? Então, eu tenho epífita, eu tenho rupícola, eu tenho terrestre e tenho essa prófita. Por que eu vou inventar a moda de tentar misturar isso? Cruzar, fazer um cruzamento. Como assim cruzamento, Fernando? Eu vou pegar uma epífita e vou plantar só na brita. Não estou dizendo que não dá certo, não. Mas vocês passam a entender? Ei, Edu! Ei, Lídia, bem-vinda. Vocês conseguem entender que não é o melhor cultivo? Eu estou botando vocês para pensar. É a minha opinião. Eu não vou dizer que está errado, que não é assim, que está tudo errado. Não. Eu vi muita gente tendo muito sucesso só na brita. Mas eu acho que é um desafio, que ele vai precisar de mais coisa. Ei, Cachepor S, bem-vindo. Então o que acontece? Você vai precisar, é mais desafiante. Você vai ter que molhar mais, você vai ter que fazer mais adubação, você vai ter que fazer um monte de coisa, que se você tivesse ela sendo cultivada no que ela se desenvolveu em milhões de anos, seria mais interessante. Ah, mas a minha planta veio de laboratório. Mas normalmente ela também seguiu o mesmo caminho. Então é uma questão para vocês pensarem. Aí a mesma coisa eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma rupícola e vou plantar só no esfagno, por exemplo, com casca de pinos.
também acho que não é a melhor solução. Eu nem tentaria isso aqui. Ah, então qual que você tentaria, Fernando? Olha, eu cultivo aqui, no final eu vou ter um videozinho meu que eu vou passar aqui do meu tipo, do meu cultivo, de um exemplo. Eu cultivo o seguinte: brita pequena, porque as minhas vasos são pequenininhos, as plantas são pequenas, eu trouxe um exemplo. Eu coloco caco de vaso, brita e carvão. Mas eu estou tentando, começar a fazer uns testes que eu vou acrescentar, pensando, até estudando aqui para fazer isso aqui. E até pensei o seguinte, gente, eu vou começar a fazer um teste de cultivo de rupícola. Eu vou fazer um troço diferente. O que eu vou fazer? Brita, vou botar brita 0, talvez um pouco, a brita 1. Eu vou colocar um pouco de areia grossa, uma areia bem grossa. Mas como é que eu vou introduzir matéria orgânica nisso? Porque até agora é tudo muito inerte. Não retém umidade por muito tempo. E o adubo, olhe lá que se chegar ali. Eu precisaria de ter alguma coisa para dar uma... O que eu pensei? Como é que ela vegeta lá? Vocês viram naquelas fotos anteriores? E aqui você consegue perceber que na base da planta tem uns trocinhos verdes que são... tem uns fungos. E umas partes verdes do lado direito da foto. Não sei se vocês estão vendo do mesmo jeito que eu. A haste floral está virada para a minha esquerda, tá? Então é o seguinte, a parte verde, olha embaixo como é que tá. Tem uma parte verde. Isso aí tem um pouquinho de terra. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Vou até apontar para vocês para pensarem. Muita brita, areia grossa, talvez até areia da brita mesmo, ou brita 1 com brita 0. E eu vou tentar colocar um pouquinho de terra vegetal. Mas quanto, Fernando? Eu acho que uns poucos %. Num vaso pequeno, eu ainda tenho que desenvolver isso, porque essa questão veio hoje, é mais para a gente começar a trabalhar junto, né? Eu colocaria, sei lá, uma porção, vamos pensar se a gente fosse encher uma vasilhinha, uns 30 ml, 40 ml, se fosse líquido, né? Mas não é, você enche uma vasilhinha, coloca ali. Vamos observando. Amaral, Maxwell, Maxwell, bem-vinda. Então eu faria alguma coisa nesse sentido. Mas como é que eu estou fazendo? Estou tendo bons resultados. Caco de telha picadinho, brita e carvão. Tá indo muito bem. O bulbo tá gordinho. Edu Ribeiro, bem-vindo. O bulbo tá gordinho. A coisa ela tá indo muito legal. Então eu estou tendo muita tranquilidade em fazer isso. Mas vamos lá, vou cultivar em quê? Eu vou cultivar num tronquinho de madeira. Aí volta o que eu falei lá atrás. Ela não é epífita. Será que é a melhor situação cultivar uma rupícola num tronquinho? Não, né? Eu volto ao problema que eu falei lá atrás, de levar epífita para sua pedra. Repito, não estou dizendo que não dá certo, mas eu acho que requer muito mais trabalho. Aí eu vou levar então para um cachepô. Também não recomendo. Ei Maria, bem-vinda. Também não recomendo. Não recomendo porque tem muito espaço. Ela vai gostar de ficar mais aconchegadinha. Então vamos para o vaso plástico. O vaso plástico ele tem a característica de segurar muita umidade. Será que é a melhor situação? Mesmo com brita, terra, no meu substrato aqui. É caco de telha, caco de vaso picadinho, brita e carvão. Será que é o melhor? Eu optei em não usar o de plástico. O que eu faço? O vaso cerâmico. O vaso cerâmico para mim tem se demonstrado o melhor para que eu possa fazer aqui. Então todas as minhas rupícolas estão sendo cultivadas com esse substrato que eu falei com vocês e com vasos de cerâmica. Não tem tanto furo, porque a umidade vai sair pelas laterais desse vaso e tá indo muito bem, estou super satisfeito. Deixa eu mostrar agora o próximo aqui. Vamos para o próximo slide. Aí já falei, olha o que foi encontrado lá em cima do morro. Olha que maravilha. Olha que é uma planta pequena, de porte pequeno, é que eu já falei para ir mais cedo, né? Que é uma planta de porte pequeno e que tem flores interessantes. Às vezes tem cachos de flores e abre várias e várias flores.
amarelas, vermelhas. Justamente são mais, eu entendo que são plantas que atraem mais porque estão num ambiente mais inóspito e precisam atrair um inseto polinizador. E às vezes nem tem tanto lá em cima, que ela está exposta a vento, não sei o quê. De repente ela tem. Olha que maravilha. E como eu estou falando, todas as fotos que eu estou... Isso tudo foto de internet, tá, gente? Vocês podem reparar que é rocha, mas elas estão na parte onde tem matéria orgânica. E mais uma vez, olha como é que está verde em volta dela, que quer dizer que tem umidade. A umidade está presente aí, ou seja, está sempre recebendo a umidade. Ei, Suzy, bem-vindo. Bem-vinda, né? À noite, ela está sempre recebendo umidade à noite. Ah, de dia choveu, à noite, sereno, orvalho, neblina, ela está recebendo. Senão não estaria aí, gente. Ok? Então deixa eu mostrar agora o meu vídeo. Deixa eu mostrar o vídeo aqui agora. Ó, essa aí é a minha, ó. Vou ficar quietinho para vocês verem aqui, ó. Olha como é que o bulbo tá. Ainda tá com a espata ainda. Olha como é que o bulbo tá gordinho. Já deu haste floral, tá com a espata ali para florir. Olha o enraizamento. Olha aí, ó. Embaixo tá com material adenante, tá brita. Mas olha isso aí, ela é pequenininha. Olha o tamanho da minha mão. Vocês estão vendo? Olha como é que é aí, ó. Essa é uma das rupícolas que eu tenho. Entendeu? Deixa eu voltar aqui para a questão... Opa! Deixa eu voltar aqui para a questão normal. Vou parar de compartilhar, vou voltar à situação normal aqui.